E aí, galera, beleza? Tô aqui de volta pra gente fazer uma revisão do último conteúdo que a gente tinha visto em sala, beleza? Depois disso, nós vamos começar um conteúdo novo. Mas antes, voltemos aos tipos de sujeito. Vocês já estão vendo aí na tela, então acompanhem comigo. Nós vamos voltar um pouco nesse conteúdo, beleza? Vamos lá comigo então. Antes de mais nada, a gente precisa passar pelo conceito do que é um sujeito, tá bom? Acompanhem aí comigo então. O sujeito, ele se refere à palavra ou às palavras da oração com a qual ou as quais o verbo concorda em número e pessoa, tá bom? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês. As pessoas saíram de casa. Olha só, o nosso verbo saíram aqui e eu tenho o sujeito as pessoas. Tá concordando, né? Então, o sujeito dentro da frase vai ser isso. Vai ser aquela palavra ou as palavras que vão concordar em número e em pessoa com o verbo, tá bom? Olha só, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Como que eu faço para achar o sujeito de uma frase? Primeiro de tudo, a gente sempre vai trabalhar com o verbo. Então, lembrem de encontrar o verbo antes de mais nada, tá bom? Olha só o que acontece. Encontrei o verbo, eu tenho sempre que perguntar o que ou quem. Lembra? Olha só. Quem saíram de casa, né? Quem saiu de casa aí? As pessoas. Então, o meu sujeito aqui vai ser as pessoas, que tá em negrito aí para vocês, tá bom? Próxima coisa que a gente precisa lembrar, o sujeito, ele possui um núcleo, que pode ser representado por um substantivo, um pronome substantivo ou uma palavra substantivada. Nós vamos passar por cada um desses exemplos para vocês poderem entender como que é e como que funciona, né? Como que é cada uma dessas coisas. Olha só. No primeiro exemplo aqui, a justiça dos homens pode ser cega. Então, aqui a gente tem o verbo pode, e aí a gente pergunta, quem pode ser cega? O nosso sujeito aqui, então, tá marcado aqui com essa chave, né? A justiça dos homens. E aí eu marquei para vocês o núcleo. Aqui eu tenho um substantivo, né? Lembra que eu falei aqui em cima? O núcleo pode ser representado por um substantivo, ou um pronome substantivo, ou uma palavra substantivada. Esse primeiro caso aqui, nós estamos falando de um substantivo, justiça. O núcleo vai ser aquela palavra mais importante, a palavra que dá sentido dentro do sujeito, tá bom? Lembrem disso aí. Justiça, então, nós temos um substantivo. No nosso segundo exemplo, a gente tem ela pode ser cega. Quem pode ser cega? Ela, tá bom? Então, aqui, como eu só tenho uma palavra, essa mesma palavra vai ser o meu sujeito e vai ser o meu núcleo, como tá marcado aí para vocês. No caso do ela, é um exemplo de pronome substantivo. Lembra que nós temos lá os nossos pronomes eu, tu, ela, ele, nós, vós, eles, elas? Então, aqui eu tenho um pronome que funciona como um substantivo, ou seja, funciona como um nome. Está substituindo justiça dos homens aqui, que nós vimos no primeiro exemplo, tá bom? E no terceiro exemplo, nós temos o difícil é a conscientização das pessoas. Aí nós perguntamos, para encontrar o nosso sujeito, quem é ou o que é a conscientização das pessoas? O difícil. O meu sujeito é o difícil, tá bom? E aí, dentro desse nosso sujeito, nós vamos ter difícil, que é o nosso núcleo, é a nossa palavra mais importante. Nesse caso, a palavra difícil é uma palavra substantivada. O que significa isso? A palavra difícil, originalmente, ela é o quê? Um adjetivo, ela é uma característica, né? Difícil, fácil, só que nesse caso aqui, tá funcionando como um substantivo, tá funcionando como um nome. Eu coloquei a palavra difícil do lado do artigo o, então ele vai funcionar como um nome também. Lembrem disso aí, tá bom? Então aqui nesse caso a palavra difícil, que normalmente é um adjetivo, está funcionando como um substantivo. Então a gente vai chamar de uma palavra substantivada, tá bom? Vai ser uma palavra substantivada. Sigamos, agora a gente vai ver cada uma das classificações do sujeito. Nós vamos passar por cada uma e vamos ver a característica de cada uma delas, beleza? Vamos lá então.
O primeiro deles, sujeito simples. Não foi à toa que eu coloquei esse desenho aqui sozinho. Na hora que a gente for para o conceito, vocês vão entender. Tá bom? Vamos lá, então. Sujeito simples, então, é aquele que tem apenas um núcleo. Vamos aqui para o nosso exemplo. Olha só. A casa dela é muito grande. O que ou quem é muito grande? A casa dela. Tudo isso que está sublinhado aqui é o meu sujeito. E ele vai ser sujeito simples porque eu só tenho uma palavra importante nesse sujeito, né? Que se eu tirar essa palavra, meu sujeito perde o sentido. Qual é essa palavra? Eu marquei aqui para vocês. É a palavra casa. Por isso, então, ele é um sujeito simples, tá bom? Lembrem disso aí, a gente já havia estudado isso. O próximo sujeito é o sujeito composto. Lembrem, eu coloquei esses dois bonequinhos aqui para vocês lembrarem do quê? Que o meu sujeito composto é aquele que tem 2 ou mais núcleos, tá bom? Então, dentro do meu sujeito, eu vou ter 2 ou mais palavras que são importantes, que dão sentido ao meu sujeito, e por isso eu chamo esse sujeito de sujeito composto, tá bom? Olha aí o nosso exemplo. A casa e o carro dela são muito grandes. Quem ou o que são muito grandes? Tudo isso que está sublinhado é o nosso sujeito. Lembrem de marcar o sujeito completo, tá bom? Então, aqui, ó, a casa e o carro dela, sujeito. E quais são os nossos núcleos? Casa e carro. São as palavras mais importantes dentro desse sujeito, tá bom? Então, por isso, o nosso sujeito vai ser composto, porque eu tenho 2 palavras que dão sentido aí, que são as mais importantes, tá bom? Continuemos. O nosso próximo sujeito é o sujeito oculto. Estejam atentos aqui a esse bonequinho escondido. Por quê? O sujeito oculto, olha só, também conhecido como desinencial ou elíptico. A gente pode usar a palavra oculto porque ela é mais fácil de lembrar, né? Mas também pode ser chamado de sujeito desinencial ou sujeito elíptico, tá bom? E aí, esse sujeito, ele é aquele que, embora possa ser reconhecido por meio do verbo, não vem expresso na oração. Traduzindo, o que significa isso? Vamos lá para a nossa frase. Fomos ao cinema. O nosso verbo aqui é o fomos. Eu sublinhei aí para vocês estarem atentos ao verbo. Fomos. Quem fomos ao cinema? A única pessoa, o único pronome que pode conjugar o verbo dessa forma, fomos, é o nós, né? Então, por isso a gente diz que aqui o nosso sujeito é o sujeito oculto nós. Por quê? O nós, ele não aparece na nossa frase. Eu coloquei aqui só para vocês estarem atentos. Ele não aparece na frase. Mas eu sei quem é? Sei, pelo verbo, tá bom? Então, nesse caso, sempre que eu conseguir encontrar o sujeito pelo verbo, lembrem, tá? Isso não vai poder acontecer com verbos de terceira pessoa do singular e do plural, porque aí a gente vai ver mais adiante o que acontece com esses verbos. Mas apareceu qualquer outro verbo que eu consigo encontrar a pessoa que está conjugando, ele vai ser oculto. Por exemplo, passei de série. O verbo passei, quem passei? Eu passei. Eu, pronome, não aparece na frase, mas eu sei quem é a pessoa, tá bom? Então, sempre que isso acontecer, o nosso sujeito será oculto, tá bom? Vamos lá seguir. E agora, o nosso sujeito indeterminado, tá bom? Olha só, eu coloquei várias pessoinhas aqui e uma interrogação. Isso significa justamente aquilo que vocês já estão pensando. O nome aí do sujeito, ele faz jus ao seu conceito. Por quê? O sujeito indeterminado, ele vai ser aquele que eu não sei quem realiza a ação do verbo, tá bom? E aí, quando que vai acontecer? Acompanhe aí, ele pode ocorrer em 2 casos. O primeiro caso, todo verbo que vier na terceira pessoa do plural. É o primeiro caso que a gente tem, tá bom? Olha só, roubaram a minha casa. Terceira pessoa do plural poderia ser eles, elas ou vocês, tá bom? Eu não sei quem roubaram a minha casa. Então, nesse caso aí, o nosso sujeito vai ser indeterminado porque alguém realiza a ação, mas eu não sei quem foi essa pessoa, tá bom? E o segundo caso aqui vai ser o verbo na terceira pessoa do singular mais o ser, tá bom? Então, sempre que o nosso verbo aparecer, olha só o exemplo.
Vive-se bem nesta casa. Sempre que o verbo aparecer na terceira pessoa, mais este ser, o nosso sujeito vai ser indeterminado. Alguém pode realizar a ação do verbo, mas eu não sei quem é essa pessoa, tá bom? E aí, por fim, nós temos a oração sem sujeito. Eu coloquei aqui para vocês dessa forma, esses desenhos não foi à toa, né? Estão vendo aqui uns relógios, um sol aqui com uma nuvem, vocês já vão entender por quê. No caso da oração sem sujeito, ela vai acontecer sempre com os verbos impessoais, acompanhem aí. Sempre vai acontecer com esses verbos. O que são os verbos impessoais? São aqueles verbos que ninguém conjuga. Nenhum sujeito, nenhum pronome pode conjugar aquele verbo. Em que casos que isso acontece? Olha só, o primeiro deles, os verbos que indicam fenômenos naturais. Por exemplo, choveu muito ontem. O verbo choveu aqui não tem como eu chover, tu chover, não tem como, né? Então esse verbo aqui a gente chama de verbo impessoal, ninguém consegue conjugar, beleza? O segundo caso aqui é os verbos fazer e haver no sentido de tempo decorrido. O que significa isso? O verbo fazer e o verbo haver, eles vão mostrar na frase que já passou algum tempo. Olha aí os nossos exemplos. Há muito tempo não nos vemos. E o segundo, faz 2 semanas que não nos vemos. Eu coloquei a mesma frase para vocês reconhecerem. Tanto o verbo haver, aqui na primeira frase, como o verbo fazer, na segunda frase, estão indicando que um tempo passou. Então, sempre que esses dois verbos indicarem um tempo que já passou, um tempo decorrido, a minha oração não vai ter sujeito. E aí eu vou chamar de oração sem sujeito, tá bom? Próximo caso, o verbo haver, no sentido de acontecer ou existir. Olha aí os nossos 2 exemplos. Há algum problema aqui? Havia muitos carros no estacionamento. Atenção, o verbo haver nessa primeira frase está significando acontecer. Eu posso substituir aí, né? Olha só, aconteceu algum problema aqui, tá bom? E no segundo caso, ele significa existir, significa ter também. A gente pode até acrescentar aí, tá bom? Significa ter. Aqui eu posso substituir, né? Existiam muitos carros no estacionamento ou tinham muitos carros no estacionamento, tá bom? Então esse é o terceiro caso em que a minha oração vai ser sem sujeito. Sempre que o verbo haver vier com o sentido de acontecer ou existir, tá bom? E o nosso último caso vai ser os verbos ser, estar e fazer, indicando tempo meteorológico ou cronológico. O que significa isso? Ele vai indicar aqui algum fenômeno também, tá bom? Ou ele vai indicar um tempo de relógio, tá bom? Olha só os nossos exemplos. São 2:30, verbo ser. Está calor, verbo estar. E faz 1 hora que esperamos, verbo fazer. Os 3 verbos aqui, ó, ou eles estão indicando horas, né? Olha aqui, o verbo ser aqui e o verbo fazer estão indicando um tempo cronológico. São 2 horas e faz 1 hora que esperamos. E o verbo estar está indicando uma temperatura, né? Está indicando algo que tem a ver com o ambiente. Então, nesses 3 casos aqui, se o meu verbo ser, estar e fazer indicarem esse tempo que tem a ver com temperatura, que tem a ver com ambiente, ou se indicar essa hora, né, um tempo que está passando, a minha oração também será sem sujeito, beleza? Guardem todas essas informações e lembrem, sempre que a gente for fazer os exercícios, a gente precisa marcar o nosso sujeito e colocar a classificação correta. Vamos fazer os nossos deveres de forma completa, beleza? Então, chegou a hora de trabalhar. Falamos, né, das classificações dos sujeitos e agora chegou a hora de vocês colocarem a mão na massa. Chegou a hora de fazermos os nossos exercícios, beleza? Vou pedir para vocês, façam anotações sobre essas explicações novamente. São coisas que vocês têm no caderno de vocês, mas às vezes vocês esqueceram alguma coisa. Aproveitem esse momento para relembrar.
beleza? Além disso, acessem os exercícios que eu coloco para vocês, tá bom? Façam os exercícios de vocês de maneira completa. Lembrem sempre, encontrar o verbo, perguntar quem ou o que. Vocês têm que ver cada um dos casos, tá bom? Para poder classificar os sujeitos de vocês. Lembrem de colocar o núcleo do sujeito para vocês relembrarem como que eu encontro as palavras corretas aí, as palavras mais importantes dentro do sujeito, tá bom? E além disso, realizem essas atividades, né? Não só acessem, mas realizem as atividades de vocês da maneira correta, sem deixar acumular matéria, tá bom? Não deixem tudo para cima da hora. Façam agora, tá bom? É isso, galera. Fiquem em casa, fiquem bem, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me perguntar. A gente já tinha dado uma estudada nisso, né? Eu acho que vocês não vão ter tanta dúvida, mas se tiver, é só me procurar que eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês, beleza? Estudem direitinho, façam os exercícios de vocês, se cuidem mais uma vez, isso é muito importante. Se cuidem para que a gente possa se ver bem e em breve. Fiquem com Deus e até a próxima aula.